enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O meu Pai não me rejeita. Amém, igreja. Você está feliz? Também estou. É muito bom estar em comunhão, falar da verdade de Deus. E hoje a gente tem um tema que Deus falou comigo num estudo entre irmãs, lá em João. Eu já tinha lido esse texto, mas nunca tinha refletido sobre essa parte do texto. É uma palavra que boa parte de nós conhece. Ela fala da mulher samaritana, João 4. E dessa vez, Deus me fez olhar para uma parte daquilo que João descreveu do diálogo de Jesus com a samaritana, em que nós vamos focar nessa noite. Mas eu ia ler só essa parte e eu tenho o desejo de ler todo o texto, para a gente poder compreender, né, tudo que está acontecendo aqui no contexto. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler João 4. João 4, a partir do versículo 1. A minha Bíblia é NVI, se você tiver com a sua aí no celular, pode colocar a NVI para a gente acompanhar, tá? Vamos lá. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu.
Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Eu sei que foi longo, mas a gente precisa ter todo esse contexto para começar essa palavra. E a parte que me chamou muita atenção nesse diálogo de Jesus com a samaritana foi justamente essa parte final, em que João fala: então, deixando o cântaro, voltou para a cidade e começou a falar sobre aquele que tinha revelado acerca dela. O tema da nossa palavra hoje é deixando o cântaro. O capítulo 4 de João, como a gente acabou de ler, ele vai apresentar um dos encontros mais transformadores registrados no Evangelho. Eu gosto muito quando João fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, e também gosto muito quando ele descreveu para a gente todos os detalhes do encontro da samaritana com o Cristo. Só que não é competindo com os homens, mas eu gosto tanto da inteligência e da profundidade que a conversa da samaritana vai com Jesus, porque ela começa a discutir com Jesus até teologia. Ela fala dos seus antepassados, ela fala do ambiente de adoração. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, mestre da lei, pairava meio que ali, né? E aí, eu tenho que nascer de novo? Como posso entrar de volta na barriga da minha mãe e nascer de novo? Então, Jesus foi explicando ali o sentido do novo nascimento. Mas na conversa de Jesus com a samaritana, quando ele a encontra ali com o seu cântaro, que era um recipiente que lá no passado eles usavam para recolher água e levar para sua casa, com o seu cântaro e através de um diálogo profundo com Jesus, naquele momento, a samaritana desfruta de uma exposição grandiosa da identidade messiânica de Cristo. Aquilo que João começa descrevendo lá no princípio, né, do seu evangelho, quando tem o primeiro milagre, tem a boda de Caná, e que a mãe de Jesus pede: Jesus, dá um jeito nisso. E ele fala: o que tem comigo, mulher? Não chegou a hora. Mas com a samaritana ele fala: eu sou o Messias. Cara, que incrível. Eu não sei se você pode ver isso. Ali no princípio do ministério do Cristo, aonde ele ainda estava devagar para revelar quem ele era para aquele povo, ele fala para aquela mulher que era
longe da família judaica, que havia um preconceito no meio do povo que se dizia o verdadeiro adorador, o detentor da adoração, ele fala: eu sou o Messias. Jesus revela sua identidade messiânica. E ele também revela seu plano salvífico, porque nós lemos que ela fala da água onde ela vai pegar no poço do pai Jacó, e Jesus fala: samaritana, eu tenho uma água e se você provar dela, você terá vida e vida eterna. Jesus também, nessa conversa com a mulher ali no poço, ele revela a natureza da verdadeira adoração. Lá no final, depois que ele expõe para curar a condição daquela mulher e ela pergunta aonde é o lugar certo para adoração, Jesus começa a estabelecer a adoração que iria acontecer na nova aliança. Na verdade, o Evangelho de João se encarrega, gente, de apresentar o Cristo de forma bem diferente do que os sinóticos, os outros, né? Mateus, Lucas e Marcos. Ele tem um conteúdo um pouco diferente desses outros evangelhos. Os sinóticos compartilham, né, os outros evangelhos, uma vida de Jesus muito semelhante, uma exposição do que ele fez na terra. Já João começa o seu evangelho falando: ele era o verbo e o verbo era Deus e estava com Deus. João começa a mostrar um pouco mais da identidade desse Cristo. Mas para a gente compreender um pouco do contexto desse diálogo que nós lemos aqui agora, nós precisamos entender que ali em João 4,4, o Evangelho vai dizer: era necessário, Jesus tinha que sair da Judeia e ir para Galileia. Eu não consegui a tempo preparar o mapinha aqui para mostrar para vocês, mas aqui no sul está a Judeia, no meio ali até chegar a Galileia está a região de Samaria. E Jesus estava saindo dessa região do sul e teria que voltar para a Galileia. E o Evangelho vai dizer: era necessário passar por Samaria. João vai trazer essa informação justamente por saber do conflito que existia naquela época entre os judeus e os samaritanos. Alguns teólogos falam que quando os judeus tinham que sair de Judeia para ir para Galileia, eles evitavam a passagem por Samaria, porque para eles era um povo impuro. Então eles faziam uma rota maior pelo Jordão para que pudesse chegar na Galileia. Só que a agenda de Deus aquele dia estava diferente. A palavra vai dizer: era necessário Jesus passar por Samaria, porque tinha uma multidão esperando ele lá? Não. Porque tinha uma mulher que precisava ouvir sobre a palavra da vida. E eu fico constrangida com a agenda de Deus. Porque ele não se importa com as multidões, ou ele se importa com as multidões, mas também com a individualidade daqueles que ele precisa salvar. Então, para a gente entender ainda esse contexto, essa guerra entre judeus e samaritanos era uma guerra antiga. Eles vêm do mesmo povo. A nação que Deus escolheu, que foi governada pelo rei Davi, que era aquele povo junto, né? Que adorava no mesmo lugar. Depois acontece a divisão dos reinos. Samaria, os samaritanos, que depois se chamaram assim, começam a se envolver com outros povos e aí começa a ter uma mistura. E por causa dessa mistura de povos, os judeus, eles não se davam com os samaritanos e diziam que eles já não eram mais o povo de Deus por causa da mistura racial. E aí, gente,
O texto está dizendo para a gente que quando a agenda de Deus escolhe passar por Samaria, Jesus vai fazer o contrário do que os judeus estavam acostumados a fazer. Jesus atravessa então essas barreiras de guerra religiosas, culturais, raciais, para mostrar a uma mulher quem ele era. E eu quero abrir um parêntese aqui nessa parte e dizer: muitas vezes a nossa agenda engessada e a nossa falta de visão não nos permite estar com as pessoas que Deus deseja salvar. Ou a nossa agenda é a agenda do céu, ou ela é a nossa sem vida para uma sociedade caída. Aqui dentro, irmãos, no meio dos salvos, nós precisamos de comunhão, de ensino para que cheguemos à maturidade. Mas lá fora é guerra. Lá fora é ambiente espiritual, onde a igreja precisa estar discernindo o ambiente. Não que aqui não seja assim, mas nós precisamos estar atentos para ver as oportunidades que Deus está abrindo a nós para o evangelho ser anunciado. Não é só com o microfone na mão. É também na labuta do dia a dia. É onde Deus nos coloca com pessoas de diferentes maneiras de viver e formas. No meio da nossa família, eu tenho certeza que aqui tem alguém com um familiar que não conhece a fonte da água da vida. No nosso trabalho, no meio dos seus amigos do futebol, na nossa manicure. A minha manicure eu tô só assim, ó. Eu tô só assim: Jesus, me dá uma oportunidade para essa irmã aqui poder ouvir quem tu és de verdade. Abre a oportunidade para mim. Já vai orando para a manicure, irmã. Vai ficar bonita e também vai evangelizar. Já vai, Jesus, abre minha boca para que o teu espírito possa entrar nesse lugar. É um ambiente de fofoca, é ou não é? Mulher que tá aí, de fofoca, tu sabe da vida de todo mundo, a mulher que casou com o marido da outra, entra para ser luz. Teve um dia que tava rolando um papo lá, eu falei: ai Jesus, eu queria rir. Não estamos restaurados ainda completamente. E eu falei assim: se concentra, Daniele. Tá tudo errado. Tá tudo errado nessa história. Gente sem vida, precisando de Cristo. Uma das coisas que mais consome o meu coração é a questão da gente parar de performar no evangelismo e aproveitar as oportunidades comuns no nosso dia a dia. Não espera o ID colocar um recadinho aqui que sábado a gente vai sair para evangelizar. Amanhã você já tem essa oportunidade. Igreja, peça ao Espírito Santo como essa oportunidade comum do meu dia abre espaço para a proclamação do evangelho. Semana passada a gente tem um colaborador, ainda bem que não está mais ao vivo, né? Mas não vou falar nome. Um colaborador lá na fábrica, e o Emerson falou: poxa, tá essa situação com a vida dele. Eu falei assim: Emerson, fala de Jesus para ele, amado. Fala de Jesus para ele. É a sua oportunidade para pregar o evangelho no nosso dia comum. Então, ali com a samaritana, Jesus vai se revelar. Fechei o parêntese aqui, tá? Jesus vai se revelar. A mulher pergunta: tu é maior que o meu pai Jacó? O que a samaritana estava falando ali? Tu vem me oferecer uma água viva? Mas Jacó construiu esse poço aqui pra gente.
Ele é famosão no meio do meu povo. E tu quem é? O pensamento dela estava limitado ao poço. A água natural. A herança dos seus. Mas Jesus chegou para apresentar uma realidade superior. Ele fala: quem beber da água do pai Jacó volta a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Cristo é maior que as tradições, Ele é maior que Jacó, Ele é maior que as nossas referências humanas, que nós devemos prestar honra, mas Ele é maior. Cristo é maior do que todos os lugares nessa terra que nós depositamos confiança. Cristo é maior. Ele é a fonte da vida eterna. Porque as coisas dessa terra são fontes que se esvaem, mas a fonte em Cristo Jesus não se esvai, porque ela é eterna. Então a mulher descobre que está diante de alguém que conhece tudo sobre ela. Porque no diálogo você vê Jesus falando: vai lá buscar teu marido. E a mulher responde o quê? Ele fala: tu já teve 5, esse que tu tá agora não é teu. E aí Jesus começa a descortinar a vida daquela mulher. Ele não expõe o passado dela para humilhá-la. Porque o evangelho não faz isso. Esse é o papel de Satanás. Ele expõe o passado dela para curá-la. E ali no meio da conversa continua: sou eu, o Messias, que falo com você? O verdadeiro lugar de adoração é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E chega no trecho que a gente vai aplicar essa mensagem hoje, que é: então, deixando o cântaro para trás, ela voltou para a cidade e falou: venham ver. Aquele que sabe tudo sobre mim, será que ele não é o Cristo? Depois de Jesus falar tudo, discutir até teologia com a samaritana, falar sobre a fonte da água da vida, dizer que ele era o Messias, ela ainda volta para a cidade. Eu fico vendo a samaritana evangelista, sabe? Ainda volta para a cidade. Meu Deus, é Jesus mesmo. É o Messias. Será que é ele? Será que não é? Mas o que mais me constrangeu nessa mensagem é que samaritana foi para o poço para pegar da água, para saciar a sua sede natural. Só que quando samaritana se encontra com Jesus, ela esquece disso. Ela esquece a água que ela tinha ido buscar para lavar sua louça, para beber, para dar para os seus filhos, não sei se ela tinha. Mas o encontro com Jesus mostrou para aquela mulher que a água natural não era mais a sua real necessidade. Vou beber água. A samaritana havia encontrado a água viva. Irmãos, eu quero começar a aplicar essa mensagem aqui. O cântaro e o poço e aquela água que não mata a sede eternamente representa tudo aquilo que nós tentamos usar que não seja Cristo para satisfazer a nossa alma. Representa os nossos pecados, nossas falsas seguranças e até a nossa religiosidade vazia. Quando a samaritana encontra Jesus, ela esquece daquilo que ela foi fazer e ela volta para a cidade para evangelizar. A condição dela era a mesma minha e sua antes de nos encontrarmos com Cristo. Romanos 3:23 vai dizer:
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa real necessidade. Nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo se revelou. E a solução para essa morte espiritual é o que Cristo a ofereceu no encontro e nos oferece. Se você tiver com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele oferece uma água viva que nos salva e nos tira do pecado e nos coloca numa nova vida nele, por causa dele. Mateus 11, 28 também revela a nossa necessidade. Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ei, sociedade cansada e sobrecarregada, quem coloca isso sobre os seus ombros é o inferno. Jesus não coloca isso sobre os seus ombros. Irmãos, existe um descanso e um saciar que a nossa alma depende, que virá apenas de Cristo. As fontes terrenas nos saciam por um instante, mas Jesus tem um lugar de contentamento e satisfação eternos. E você pode estar aí sentado se perguntando: Daniele, como que isso se aplica a mim? Muitos desejam se saciar a sua sede de eternidade em prazeres pecaminosos e não enxergam que isso está os levando à morte. O pecado pode até trazer um prazer momentâneo, mas ele é altamente capaz de nos levar para longe da fonte da vida eterna. Isaías 59, 2 diz: contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. O pecado nos leva para longe dessa fonte. Outros buscam se saciar em relacionamentos ou posições, mas só a água do céu pode suprir as suas necessidades. Irmãos, nenhum ser humano é capaz de tomar ou de te saciar como Cristo é, de tomar o lugar de Cristo. Nenhum ser humano é capaz de tomar o lugar que só Cristo deve ter no seu coração. E algumas vezes eu já falei isso aqui na igreja. O teu filho não é capaz de te saciar. O teu casamento não é capaz de te saciar. Os seus amigos não são capazes. Isso é bênção do Senhor para nós enquanto essa terra existe. Mas o único capaz de saciar a sede na tua alma é Cristo Jesus, o Messias. Tem muita gente por aí buscando satisfação no sexo, no jogo, no dinheiro, nos bens, no sucesso profissional. Cara, isso é muito bom. O sexo, quando tu tá casado, claro. O dinheiro. Os bens materiais. É graça. O sucesso profissional é graça. É muito bom, é bom desfrutar do trabalho. Mas não é satisfatório para saciar a sua alma. Tu já recebeu alguma coisa da Shopee? Eu vou fazer você entender. Tipo assim, tu comprou na Shopee aquela parada que tu queria muito. E tu fica naquela... Eles falam até que tem uma dopamina com o negócio, né? Meu Deus, cadê o carteiro? Jesus, que ele não passa. E tu fica, já sei até onde vou botar esse jogo de copo dourado na minha estante. E tu fica... Aquilo não dá um prazer, gente? As mulheres que estão aí, ou homem também, que gosta de Shopee.
Teu pastor gosta de Shopee, gente. Ju ou Vitor gosta de Shopee. Vamos lá. Não dá um prazer? Tu fica assim, gente, que quentinho, comprei um negócio pra mim. Vai chegar segunda-feira, o cara já postou lá. Dá um prazer. Aí o negócio chega, tu fica feliz, uma semana. Igual lá em casa, comprei um armário novo, limpo toda hora, não sai mais da cozinha. Limpo toda hora, tô lá, dá um prazer ver tua cozinha arrumadinha. Mas depois aquele negócio não acaba, aí tu se acostuma. Ah, esse armário já nem vou limpar mais, já acostumei. Esse copo quebrou Emerson, troca. Já acostumei. Ih, passou da moda. Sabe por quê? Porque isso não tem poder de te saciar. Só Cristo pode. Então peça essa noite espírito de sabedoria e revelação para que Ele mostre no seu coração lugares que tu tá trocando por Ele. Lugares que você acha que está te dando mais prazer do que Ele. Mas não está. Não está. Espírito de sabedoria e revelação sobre nós hoje. Amém? Em segundo lugar, largue, gente, abandone. Vamos abandonar nós todos o cântaro da velha natureza. Aquela mulher carregava uma história marcada por erros, amém? Não é o que o texto fala? 5 maridos, o que ela estava com ela não era dela. Jesus ignorou isso? Não. Ele não ignorou. Mas ele lhe deu uma opção melhor. É isso que o Evangelho te dá. Uma opção infinitamente melhor. O Evangelho vem para te oferecer perdão, irmãos. Ela precisava disso. Justificação, regeneração, santificação. Quem estava na aula do Start aprendeu sobre isso. Não vou falar aqui agora, mas depois, se a gente quiser falar sobre isso, a gente fala mais na igreja. O que eu quero dizer com isso é que não dava para a samaritana vislumbrar Cristo e o poder que existia nele e permanecer a mesma pessoa. A água que Jesus oferece para ela é uma água transformadora. A regeneração da nossa velha natureza, a herança adâmica no nosso ser, que nos faz pecar quando não queremos pecar, que nos coloca distante da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A regeneração dessa antiga pessoa, da antiga Daniele, aquela que todo dia quer ressurgir das cinzas e quer colocar a roupinha da Eva. É uma obra exclusiva do Espírito Santo, por isso que a gente precisa clamar: Santo Espírito, venha no meio da tua noiva e derrama a tua água que limpa os nossos corações, a nossa mente. Regeneração é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E Ele nos dá um novo estilo de vida. E começando nesse novo estilo de vida, damos início à santificação. E a santificação é um processo em conjunto com o Espírito para respondermos o céu com santidade. Porque não podemos continuar na antiga maneira de viver. Eu não vou ler, porque meu tempo está passando. Mas se você quiser entender como você deve viver a partir disso, da nova vida que o Espírito te deu, leia Efésios 4, do 22 ao 32, se você estiver anotando. Porque, irmãos, isso é seríssimo. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem deixar o cântaro da vida antiga.
Colossenses 3, 9 e 10 diz: vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. O nosso pastor pregou para a gente, está clamando nesse tempo. Nós estamos vivendo o novo de Deus. Ei, e chegou o novo de Deus na sua vida, sabe qual? Uma vida irrepreensível e de santidade diante do teu Deus. Uma vida frutífera, um crente maduro, um crente que se expõe à palavra, um irmão que está em oração. Eu fui muito confrontada com esse cântaro, pessoalmente. O Senhor disse: tem muitas coisas em você ainda, Daniele, que eu preciso transformar. E eu me exponho à fonte da água da vida para viver constantemente em transformação. Então, isso aqui não é uma acusação. É uma palavra do Espírito Santo dizendo para nós que se nós ainda estamos carregando o cântaro da antiga natureza, nós precisamos passar por arrependimento e nos alimentar do Espírito e das coisas do alto. Sabe o que muda? A tua natureza pecaminosa que grita aí todo dia querendo levantar das cinzas? Contemplar Jesus. Olhar para Ele. Como é que eu olho para Ele, Daniel? Você não está vendo Ele aqui agora? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. E leia, porque a própria palavra diz que ela revela o Cristo. Por último, mas não menos importante, abandone uma adoração sem entendimento. Durante a conversa da samaritana com Jesus, surgiu uma discussão sobre aonde era o lugar correto de adorar, não foi? Monte Gerizim? Jerusalém. Jesus mostra, então, que agora na nova aliança, o centro da adoração não é um lugar, mas é um relacionamento. É intimidade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, a nova aliança em Cristo Jesus remove as barreiras da adoração superficial. E se nós estamos vivendo adoração superficial nesses dias, sabe o que muda a nossa superficialidade na adoração? Intimidade com o Deus que é fiel. Relacionamento com Cristo. A adoração precisa deixar de ser apenas externa. E eu digo aqui apenas externa porque, gente, se emocionar na presença de Jesus é muito bom. Nós estamos externando a nossa adoração. Mas a adoração precisa ser essa adoração externa, que a gente chora, grita, corre na presença do Senhor, ajoelha. Não pode vir de um coração que não está sentindo aquilo de verdade. Precisa ser uma resposta de um coração que está transbordando de amor pelo noivo.